Boa noite, irmãos. Graça e paz. Meu nome é Lucimar, sou esposa do Bispo Marcos, da IDB Serrinha. Eu quero, nessa noite, estar falando a esta igreja que nós amamos muito, que Deus nos escolheu para estar ali com vocês. Eu sei que também teremos amigos, que vão estar conosco ouvindo esse vídeo. Boa noite para vocês. Que Deus possa estar falando no nosso coração nesses dias tão diferentes, dos dias que nós temos vivido. Acho eu, conversando com a minha avó, que já tem mais de 90 anos, ela dizendo que em toda a vida dela nunca ouviu algo parecido. Mas é uma mulher de fé, uma mulher que continua crendo no Deus que não mudou, que é o mesmo. E esse Deus tem falado conosco nesses dias, porque Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Deus tem queimado uma palavra no meu coração sobre relacionamento. E eu queria compartilhar essa palavra nessa noite com vocês. E Ele diz que vocês são herdeiros, dos profetas e da aliança que Ele fez com seus antepassados. E Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Está lá em Atos 3:25. E baseado nessa palavra, eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem falado. Através desta palavra, Deus queimou no meu coração um tema para isso, que Ele tem ministrado a minha vida nesses dias. Surge uma aliança e nasce a esperança. E é através da comunhão que se faz uma aliança. É através da comunhão que vem a amizade. A aliança é o fruto de uma comunhão. É morar junto, não só se encontrar. Mas é preciso desenvolver um relacionamento para se ter uma aliança. E em várias partes da Bíblia nós vemos o Senhor, registrado na palavra do Senhor, uma frase que Ele mesmo diz: eu sou o Deus de Abraão. E lendo essa palavra, me veio à memória quando a gente faz o curso do Casados para Sempre. Ele coloca lá algo que depois, como a gente vai se apresentar, em algum lugar a gente fala: eu sou, no meu caso, eu sou a Lucimar do Marcos. O Marcos diz: eu sou o Marcos do Lucimar. Então é como se Deus estivesse dizendo: eu sou o Deus de Abraão. E por que Deus diz essa palavra: eu sou o Deus de Abraão? Porque com certeza Deus se denomina assim por causa de um relacionamento, da importância desse relacionamento que Deus teve com Abraão e que Ele tinha com Abraão naquela época. Eu sou o Deus de Abraão. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 12. Nós vamos ler 3 versículos, do 1 ao 3, que fala sobre Deus procurando esse relacionamento com este homem. Deus se movendo em direção a esse homem para se relacionar com ele. E Abraão, então, aqui a gente vê Deus chamando esse homem. Diz assim a palavra do Senhor em Gênesis 12, versículo 1 ao 3. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa dos seus pais, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Como é interessante essa palavra. Esse texto, que nós acabamos de ler, é muito conhecido. É muito conhecido porque é o chamado de Abraão. Depois que, na verdade, é o chamado de Abrão, porque este era o nome de Abraão, era Abrão. E depois que ele ficou conhecido como um homem que se relacionou com Deus, é que ele passou a ser conhecido como Abraão. Abraão, porque aqui Deus inicia uma nova etapa na sua história com a humanidade. Através dele chamar, através desse chamado,
dessa forma que Deus o buscou, dessa forma que Deus o chamou para que ele saísse da sua terra, da sua parentela. Deus então começou a ter uma comunhão com Abraão e esse homem recebe um novo nome. Né? Ele recebe um novo nome porque a sua história, a sua sorte são mudadas. E nessa caminhada com esse Deus, ele começa a ter novas experiências. E neste primeiro encontro com Deus, há uma conversa. Abraão então começa a se relacionar com Deus e há um diálogo, há um entendimento entre os dois. E é tão interessante que nessa conversa com Abraão, Deus promete 3 coisas a ele. Há uma promessa. E então Deus promete uma terra, Deus promete um povo e fazer dele uma bênção para todas as nações. Essas 3 promessas são fundamentais. Elas são a base de toda a herança do povo de Deus até hoje. Deus prometeu fazer de Abraão um povo numeroso, um povo especial, dar a essa descendência uma terra especial. E através deste povo especial, nessa terra especial, Deus abençoaria outros povos, outras famílias da terra. E nós sabemos que restaurando a humanidade, né, à imagem e ao propósito de Deus. Queridos, eu quero aqui abrir um parêntese, né? Deus aqui faz promessas. Deus aqui ele diz o que vai acontecer a Abraão e Abraão, se ele for com ele, é claro, é que essas promessas iriam se cumprir. Se ele realmente caminhasse com ele, se ele saísse daquela terra, se ele deixasse aquela parentela, se ele aceitasse aquela promessa, é que realmente essas bênçãos viriam sobre a vida dele. Então há uma condição para a bênção, há uma condição para a promessa. Ir com Deus, estar com Deus, morar com Deus, caminhar com Deus. E quando nós entramos num relacionamento, promessas são feitas, palavras são ditas, sonhos são compartilhados, há muito assunto, há muita coisa para ser acordada. E foi assim com Abraão. E o que Abraão fez? Qual foi a resposta de Abraão? Depois que Deus terminou de falar, depois que Deus terminou de argumentar, né? Porque numa amizade, num relacionamento, há um diálogo, não é só um que fala, mas um fala, o outro ouve, e depois aquele que estava falando se cala e ouve o que o outro tem para falar. E nesse diálogo, nessa conversa, Deus terminou e Abraão então respondeu, levantou-se e foi. Ele acreditou em Deus. A resposta de Abraão foi sim, porque ele teve fé, e fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele acreditou em Deus e ele obedeceu. Quem tem fé, obedece a Deus. Abraão respondeu sim àquele chamado e àquela aliança, então se formou. Eu quero aqui abrir um parênteses. Deus aqui fez promessas e ele faz, e ele diz, e ele cumpre. Amém, irmãos? Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, e nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com seus antepassados. Está lá em Deuteronômio 4:31. Então, aconteceu o primeiro encontro desse Deus com Abraão. Aí vem o segundo encontro. Neste segundo encontro, está lá em Gênesis 12, versículos 6 e 7, onde Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Morré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra, e o Senhor apareceu a Abraão e disse, à sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar, dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. O que Deus falou desta vez em apenas um versículo a Abraão, nesse segundo encontro? Ele prometeu de novo dar a Abraão aquela terra. O assunto daquele encontro
foi à terra. Deus também mostrou a Abraão que chegou ali antes dele. E que como se Deus estivesse ali falando a Abraão, olha, eu já estive aqui, já examinei a terra e já me certifiquei de tudo. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque em Provérbios, capítulo 15, versículo 3, fala que os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. E Deus sabia que quem morava naquela terra eram maus, mas que Deus estava levando um homem bom para estar naquela terra. E aí nós vamos para o terceiro encontro. Deus então se encontra com Abraão novamente em Gênesis 13, 14. Deus disse a Abraão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Queridos, nós sabemos da história de Abraão, que além de levar Sara, quando ele saiu da sua terra, no meio da sua parentela, além dele levar Sara, ele levou o seu sobrinho Ló. E houve um atrito entre os pastores de Ló e os pastores do rebanho de Abraão por causa do pasto, que era pouco para tantos animais, não era suficiente. E aí eles então resolvem Ló partir para um lugar e Abraão para outro lugar. E Abraão então permite a Ló, escolhe o lugar que você quiser escolher. E Abraão, olhando a campina verde, escolhe aquele lugar. Escolhe um lugar muito bonito, muito melhor aos olhos do homem, né? E Abraão deu o melhor da terra a Ló, mas Deus deu tudo para Abraão. Aparentemente fica parecendo que Abraão perdeu, mas nós sabemos que Abraão ficou com tudo de melhor, porque Deus ainda estava com Abraão. Deus é nossa garantia nessa caminhada, nesta aliança, queridos. Deus está dizendo a Abraão, eu sou a garantia. Se você estiver comigo, está garantido que eu estou te dando o melhor, eu estou te dando tudo. Ele renovou também a promessa de fazer a descendência dele uma grande nação. Deus novamente falou para Abraão, olha Abraão, eu vou fazer da sua descendência uma grande nação, como o pó da terra. Em Gênesis 12, Deus promete uma terra que ainda mostraria, mas agora já está mostrando essa terra para Abraão. Ele volta a enfatizar a terra no versículo 17, e Deus está dando muita importância a essa terra. Por quê? Porque para um grande povo precisa haver uma grande terra. Ló sempre foi um causador de problemas. E existem pessoas com esta função até hoje. Né? É duro para nós. Mas isso é verdade. Mas há uma outra verdade também. Deus usa estas pessoas. Deus usa essas pessoas. E Ló foi a causa deste encontro de Abraão com Deus. Foi por causa deste conflito, desse atrito. Novamente, Deus se encontra com Abraão por causa do atrito com Ló. E neste quarto encontro, Gênesis 14, versículo 18, Melquisedeque, rei de Salém, um sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. É tão interessante, irmãos, Gênesis 14, 18 e 20, que apesar de ter sido um encontro que surgiu também com problemas com Ló, foi um encontro diferente. Deus manda Melquisedeque, sacerdote dele, né, do Deus Altíssimo, mas esse sacerdote ele está figurando alguém, ele está figurando Cristo para se encontrar com Abraão. E Abraão, o primeiro crente, né, participou aí da primeira ceia depois da sua primeira guerra, porque houve uma guerra ali, e depois da guerra vem a comunhão, o reforço com pão e vinho, e Deus, através da atitude de Melquisedeque, mostra a Abraão uma figura de Cristo,
simbolizando algo diferente, algo superior, e sacrifícios de animais e toda aquela velha aliança que Abraão conhecia como algo que participava do cotidiano com Deus, passa a ser diferente, é uma proposta diferente. No pão e no vinho, um alimento que fortaleceu ele e foi algo agradável na presença de Deus, porque nós sabemos que o pão e vinho na pessoa de Cristo simboliza a comunhão, a união, a unidade, uma só carne, um só corpo. E neste encontro vemos o pão e o vinho, o dízimo e o nome de Deus, que é Deus Altíssimo. E eu quero ainda ir para um último encontro de Deus com Abraão, que é o quinto encontro, e está em Gênesis 15, do 1 ao 21, nós não vamos ler, mas eu convido você a ler essa passagem depois. E alguns encontros são pequenos e bem rápidos, enquanto outros são bem mais extensos, envolvendo aí um diálogo entre Deus e Abraão. No versículo 1, Deus mostra que Ele mesmo é o grandíssimo galardão de Abraão. É interessante isso, né? Não é importante receber um galardão, irmãos. Não é importante receber um galardão de Deus. Mas ter um grande galardão nele é importante. E eu quero te fazer refletir sobre isso hoje. No versículo 6, Deus falou-lhes que sua descendência seria como as estrelas do céu. Abraão então é levado a estar debaixo do céu bem estrelado. E Deus falou para ele contar as estrelas. E se ele conseguisse contar as estrelas, ele saberia quantos filhos e filhas ele teria. E ele precisaria só crer que um filho da promessa nasceria dele, de Sara. Ele precisaria somente acreditar nesse milagre, que Deus estaria então fazendo dele uma grande descendência. E a gente sabe que ele já estava bem idoso, e Sara também, mas ele acreditou. E a palavra de Deus diz que isso foi imputado como justiça para ele. Ele foi justificado pela fé, porque ele acreditou, ele creu que ele poderia ter aquele filho com a sua esposa, mesmo os dois sendo avançados em idade. Ele creu naquilo que Deus lhe prometeu, e assim ele foi justificado. Deus o chamou para conversar debaixo daquelas estrelas e prometeu algo definido para ele. Olha, vai ser assim. Por crer na palavra de um Deus justo, ele se tornou também justo. Se seguirmos uma palavra justa, seremos justos. Deus fez uma aliança com Abraão. E neste momento, neste encontro, Deus fez uma aliança com ele. Deus prometeu a Abraão um filho, gerado por ele mesmo. Confirmou que sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu. Abraão foi justificado pela fé. Confirmou a promessa da terra. Haveria uma terra. O prazo determinado para a descendência possuir a terra, de fato, foi estipulado. Está lá no versículo 13 do capítulo 15. E Deus fez uma aliança com Abraão de dar aquela terra, no versículo 18. Queridos, eu quero concluir essa palavra aqui da seguinte maneira. Podemos ver que em cada encontro, Deus chegava mais perto de Abraão. Em cada encontro, em cada momento de relacionamento, eles prosseguiam para algo maior. Cada vez mais a promessa ia se tornando mais clara e explícita. Deus falou que usaria a descendência de Abraão, depois confirmou que lhe daria um filho, que seria através de Sara, sua mulher, e finalmente tratou diretamente com Sara e com a sua incredulidade, nós sabemos disso. E nesses encontros havia um espaço bem pequeno para nós, né? É pequeno, seria? De 10 ou 14 anos. Entre esse período, Deus
tinha um encontro com Abraão e falava a ele. Depois, se você quiser ver, nós vamos colocar os versículos aqui embaixo no vídeo, para você estar anotando e conferindo isso. O que isso nos ensina? O que isso quer mostrar para nós? Quer mostrar para nós, queridos, que pode durar 10, 15, 20, 30 anos. Nós precisamos estar firmes, firmados no que a palavra de Deus nos diz. Às vezes demora, mas nós precisamos aguardar que Deus volte a falar conosco outra vez. Abraão, quem sabe Deus falou com ele ali naquele primeiro momento e passou-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 9 anos, 10 anos é que Deus foi de novo ter esse encontro com Abraão e falar com ele novamente. Mas ele perseverou, ele continuou firme, ele continuou perseverando, crendo, confiando, acreditando naquelas palavras que Deus falou com ele, naquelas promessas, porque ele sabia que Deus era um Deus que não mente, era um Deus que ele podia confiar. Se Deus falou, Deus ia fazer. E temos que ficar firmes. Abraão, exemplo, é o pai da fé. Nós somos hoje filhos de Deus, sim, por causa de Cristo Jesus, mas por causa do exemplo de Abraão. Abraão creu pela fé e nós temos que também crer pela fé. Jesus Cristo mesmo disse: aqueles que não viram, mas creram, serão bem-aventurados, serão mais abençoados, porque nós não vimos, mas nós cremos. Por isso que Deus já se adiantou e disse que Abraão era o pai da fé, porque ele creu, independente das circunstâncias, mesmo em meio às guerras, mesmo em meio à separação dele com seu sobrinho Ló, mesmo em meio à avançada idade dele, Sara, ele acreditou nas promessas de Deus, ele continuou firmado naquelas promessas. E o momento que Deus fala conosco é um momento, claro que Deus fala conosco nos momentos alegres, nos momentos felizes. Hoje nós estamos na dispensação da graça, Abraão representa essa graça, representa Cristo. Mas eu quero dizer para você que Deus fala conosco em meio às crises. Nos maiores momentos de crise de Abraão foi onde Deus falou com ele. Na contenda dos pastores de Ló com os pastores dele, do gado dele, dos animais, no momento da guerra, em tantos momentos Deus falou no momento de crise. Porque enquanto os nossos relacionamentos eles acontecem, e vai e volta, existem as crises. E Deus sabe disso, que nós somos homens de crises. E somos, nesses momentos, nos nossos relacionamentos entre homem e mulher, entre pais e filhos, entre filhos e pais, há crises. E muitas vezes, queridos, nessas crises, nós somos abandonados. Nós não somos ouvidos, não somos entendidos, não somos compreendidos. No relacionamento entre marido e mulher, há divórcios. No relacionamento entre pais e filhos, há abandono daquela casa, daquele lar. Existem irmãos que não conversam mais uns com os outros. Mas é nesse momento de crise, Deus, Ele quer, Ele deseja, Ele se esforça e Ele está perto. Nesses dias aqui de Abraão com Deus, quando vinha uma crise, Deus corria para perto de Abraão. Deus se aproximava de Abraão e Abraão também tinha prazer em se aproximar de Deus. É uma via de mão dupla. E eu quero dizer para vocês que o que Deus falou comigo nesses dias com essa palavra é que muitas vezes não há diálogo, muitas vezes não tem ouvidos para ouvir, muitas vezes há abandono. Mas Deus quer estar perto de nós e é no meio da crise que Ele faz questão de estar conosco. E eu quero aqui encerrar essa palavra e deixar essa pergunta para o nosso próximo encontro. Como está o
o seu relacionamento com Deus. Existe uma amizade? Existe uma esperança? Existe uma comunhão? Você tem falado com Ele nesses dias de reclusão social, né? Onde nós estamos bem reclusos, bem voltados para nós mesmos, para os nossos afazeres pessoais. Surge uma aliança e nasce a esperança. Esperança de quê e de quem? Esperança de um relacionamento de Deus e o homem. Um relacionamento que deu certo. Eu quero deixar essa palavra para você. Ela falou muito ao meu coração. E Deus chama, o convite de Deus é relacionamento. O convite de Deus é falar o nosso coração. O convite de Deus é fazer de mim e de você a família dele, a noiva dele. E eu quero deixar essa reflexão para você meditar nela. Há um relacionamento, há uma amizade, há uma aliança. Que Deus abençoe vocês, que Deus possa estar trazendo a porção dobrada do Espírito Santo dele para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo sobre nossas vidas e que nós possamos voltar para o lugar para o qual Deus determinou que nós estivéssemos, na presença dele. Que Deus abençoe vocês.